uma paisagem única no planeta. A Tailândia fica no Sudeste Asiático e é conhecida pelo cenário deslumbrante. Um desses lugares de rara beleza fica no nordeste do país, na província de Buen Can. Uma formação geológica atrai os turistas que visitam o Parque Florestal de Phu Sing. No topo de um penhasco surge Hin Sam Won, que na língua tailandesa significa Pedra das Três Baleias. São rochas gigantes que parecem emergir da floresta como se fossem cetáceos. Uma família de mamíferos aquáticos formada por pai, mãe e filhote, nadando em grupo no meio da vegetação. Essas grandes rochas de arenito foram esculpidas pela água e pelo vento há cerca de 75 milhões de anos. De cima das pedras majestosas, os visitantes podem apreciar as praias do rio Mekong, cachoeiras e, ao fundo, um pedaço do país vizinho, o Laos. A Pedra das Três Baleias, uma obra-prima moldada pela natureza. Olá, está no ar o Repórter Eco, com informações importantes que podem contribuir na busca de um mundo melhor. Os temas principais: o abastecimento de água, a vegetação no continente gelado e uma guerreira da floresta. Veja os destaques do programa de hoje. Pesquisa alerta para o risco do racionamento de água se tornar cada vez mais frequente no Brasil. Levantamento inédito da rede MAP Biomas revela que parte da Antártica está ficando verde. E ainda, documentário Ianuni retrata a luta pela defesa dos povos indígenas e da Amazônia pela líder Juma Chipaia, produtora do filme em parceria com o ator Leonardo DiCaprio. A falta de água deve se tornar cada vez mais frequente no país. Estudo do Instituto Trata Brasil prevê que cidades podem enfrentar 12 dias de racionamento por ano até 2050. O crescimento populacional, o avanço da urbanização, perdas na distribuição e o aumento da temperatura média global são as causas principais. Ano de 2014, a capital paulista enfrentou uma das piores crises hídricas da história. O Sistema Cantareira, o principal e maior conjunto de mananciais que garante o abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, atingiu o nível 0 em maio daquele ano. E foi necessário até aproveitar o chamado volume morto, água abaixo do volume normal de captação. O período mais crítico foi contornado com a chegada de chuvas intensas em 2015, mas os efeitos da crise se estenderam por anos. Problemas com abastecimento e acesso à água potável são realidade praticamente em todo o Brasil e devem ser intensificados pelo aquecimento do planeta. É o que mostra o relatório Demanda Futura por Água em 2050, Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas, do Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria Exante. A gente tem uma tendência de aumento de ondas de calor, de secas, e de outro lado a gente tem uma tendência de redução no volume de água dos rios, que é uma redução de volume de 3,4% ao ano. Em média, no país, 40% de toda a água potável produzida são perdidos na etapa de distribuição. Em casos mais críticos, como na região norte, essa taxa chega a quase 50%.
Há uma necessidade de redução desses vazamentos, dessas perdas de água, há uma necessidade de maior equilíbrio, né? Hoje, 70% da água captada nos nossos rios é para a agricultura, e nós precisamos ter um planejamento adequado, entender, fazer uma simulação hidráulica do sistema de distribuição, entender aonde estão esses vazamentos, com sensores de vazão, de pressão. O estudo avaliou todas as regiões do país. Nordeste e Centro-Oeste têm menor disponibilidade de água tratada para a população. Essas regiões, se as perdas de água continuarem altas, se houver um crescimento econômico e populacional, nós temos o risco de ficar 30 dias, né, com a falta de fornecimento de água. E essas regiões sofrem com muitos poços que estão secando, com secas. A região Nordeste, ela tem 75% da população apenas com acesso à água tratada e ela perde, né, então 46,2% de todo o volume de água produzida. Segundo o relatório, em média, as cidades brasileiras enfrentarão 12 dias por ano de racionamento de água em 2050. Em regiões como Nordeste e Centro-Oeste, esse número chega a 30 dias. Ou seja, a gente não vai ter água na quantidade necessária para o uso geral da população, seja para abastecimento de água, seja para a indústria, para a agricultura, né, para todos enfim, as áreas que utilizam essa água como insumo. O documento do Instituto Trata Brasil alerta que será preciso captar 60% a mais de volume de água dos rios já sobrecarregados, caso medidas não sejam tomadas. O uso eficiente da água é um dever de todos. Pensar na circularidade dessa água, o reaproveitamento, o uso de água de chuva, né, o uso de água de reuso, que é o efluente do esgoto tratado. Para garantir esse elemento da natureza essencial para a vida, é preciso conservar e restaurar as florestas e os rios. As florestas precisam ser preservadas para que a gente tenha lá a nascente preservada, o rio, né, sem poluição e a gente tenha esse volume de água dos rios também preservados. O saneamento básico também é importante para o equilíbrio ambiental. O marco legal do saneamento básico, ele coloca que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. A coleta e tratamento dos esgotos, ela vai evitar que 5.200 piscinas olímpicas de esgoto bruto sejam lançadas na natureza. Então, a gente vai tirar uma poluição dos nossos rios muito grande. A gente quer água na quantidade necessária, mas na qualidade necessária também para as futuras gerações. Ter acesso à água tratada é um direito humano fundamental, assegurado pela ONU. Quem tem acesso ao saneamento ganha, em média, 50% a mais do que quem não tem. Hoje, o perfil de quem não tem acesso ao saneamento no Brasil, né, são pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas onde a soma da renda da família não ultrapassa R$ 2.400, pessoas jovens de até 20 anos de idade, pessoas com ensino fundamental incompleto, na sua grande maioria. A gente está falando do futuro do Brasil. A gente está falando de crianças, muitas vezes, que vão ter mais doenças, que não vão conseguir ter um bom rendimento na escola, enfim, que tem o seu futuro comprometido por conta desse impacto dessas mudanças climáticas e da falta de planejamento para que esse impacto não aconteça. Vamos conferir as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. 2025 deve ser o segundo ano mais quente já registrado na história. Segundo o Observatório Climático Europeu Copérnicos, a temperatura média global atingiu até novembro 1,48 graus Celsius acima do período pré-industrial. O ano mais quente até agora foi 2024. Com 1,55 graus Celsius acima da média. O
presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina que 4 ministérios, Minas e Energia, Meio Ambiente, Fazenda e Casa Civil, elaborem em até 60 dias uma proposta com diretrizes para a transição energética do Brasil. O objetivo é reduzir o uso dos combustíveis fósseis e investir em fontes renováveis e limpas de energia. A nova lei do licenciamento ambiental viola 13 artigos da Constituição, segundo o parecer da Associação de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. A entidade classifica como inevitável que o tema siga para judicialização pelo Supremo Tribunal Federal. Os trechos considerados inconstitucionais retornaram depois que o Congresso derrubou os vetos do governo ao projeto de lei. Após o Senado aprovar proposta que institui o marco temporal, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações que rejeitam a tese, já declarada inconstitucional pela Corte. Apoiada pelo setor do agronegócio e da mineração, a tese do marco temporal defende que indígenas só podem reivindicar territórios que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Um mapeamento inédito revela que a Antártica, o continente gelado, está ficando mais verde. Fenômeno que intriga os cientistas. A Antártica está ficando mais verde. Segundo pesquisa da Rede Map Biomas, 1% do continente gelado, o principal regulador térmico do planeta, é coberto de vegetação, sinal do derretimento acelerado provocado pelo aquecimento global. Uma Antártica mais verde não é uma boa notícia. O mapeamento do continente gelado pela Rede Map Biomas entre 2017 e 2025 revela que as áreas livres de gelo somam 2,4 milhões de hectares. É menos de 1% da área total. Delas, cerca de 5% estão cobertas por vegetação, pouco mais de 107 mil hectares. Ainda assim, essa realidade preocupa. Ela evidencia efeitos das mudanças climáticas que geram consequências para todo o planeta. Quem explica é a coordenadora do estudo, a pesquisadora Eliana Fonseca, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas estão fazendo uma elevação da temperatura do ar. Ela vai causar um degelo mais rápido do que geralmente ocorria. Ocorre, então, a disponibilidade de água para a vegetação e a vegetação consegue crescer também numa temperatura mais adequada para fazer a fotossíntese, né? Porque a vegetação, na verdade, ela é um indicador ambiental. Se não tem condições de crescimento, ela não vai crescer. Tendo água, tendo temperatura e radiação solar, ela cresce. Que tipo de vegetação é essa e como é que ela se relaciona também com os animais que estão naquele ambiente? Elas têm um nome específico, crostas biológicas do solo, né? Então vão ser musgos, líquens e algas. Elas não têm um grande crescimento, elas são pequenininhas de altura, né? Atualmente também existem 2 espécies de gramíneas reportadas. Vai existir para as focas, a gente vê muito elas fazendo nidificação nas áreas de gramíneas, né? Mas efetivamente a fauna da Antártica ela não se alimenta da vegetação, ela se alimenta muito do mar. Os animais dependem muito mais do fitoplâncton, do zooplâncton, do crio que existe na água, né? A vegetação que serve de abrigo também para os ninhos de aves no verão antártico fica em cima das rochas e de solos recentes. Eventualmente, forma esses curiosos círculos. É um padrão de solos congelados, são os criossolos. Quando vem o gelo do inverno, ele
quebra a rocha em pequenos pedacinhos. Isso ocorre ao longo de vários anos, não é? Com o degelo, as rochas vão se orientando naturalmente naqueles padrões circulares, né? E depois a vegetação vem em cima dessas áreas, a gente encontra musgos e líquens ali. Tem gente que diz assim, mas a Antártica está tão longe da gente, o que isso tem a ver com a minha vida? Queria que você explicasse qual é o impacto disso na vida de nós, sul-americanos, e em outros continentes, no planeta, enfim. Ela influencia todo o sistema climático global, especificamente no hemisfério sul. É da Antártica que se desprendem as frentes frias que nos atingem, né? São elas que fazem com que a temperatura do ar aqui na região sul, onde eu estou no momento, elas tenham um padrão diferente da região norte. Elas influenciam diretamente a precipitação pluvial, porque quando se desprende uma massa de ar fria da Antártica e encontra uma massa de ar quente e úmida sobre o Brasil, ocorre o choque dessas massas e a formação de nuvens, né? Então, nós temos uma dependência da Antártica nesse contexto do clima, né? Para todo o Brasil, por exemplo, quando uma frente fria é muito forte, ela atinge até o Acre, aquele fenômeno que a gente conhece por friaca, né? Por conta da intensa formação de nuvens e das mudanças rápidas no tempo, como se diz popularmente, monitorar a Antártica é complexo. Foram usados satélites com sistemas de georreferenciamento capazes de medir a fotossíntese, além de mapas antigos. O que a gente perde se essas áreas dos polos degelam e a gente vê grandes alterações no Ártico também? A Antártica é o continente mais conservado ainda que a gente tem, até porque não tem habitação, né? Um continente destinado à paz, à pesquisa científica. Se a gente perde mais gelo lá, qual vai ser a consequência disso para nós? A consequência é um desbalanço do clima global, né? Por que a gente tem um superávit de energia na região do Equador e um déficit de energia na região dos polos? Existe uma transferência de energia por células de circulação atmosférica da onde tem mais para onde tem menos. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, né? Mas tendemos a ter uma diminuição de frentes frias, por exemplo, porque a frente fria vai ser decorrente do contraste entre o Equador e o Polo. A Antártica é um tampão de baixas temperaturas e ela não vai esquentar da noite para o dia, mas esse aquecimento e esse derretimento das bordas para o centro, desprendimento de grandes icebergs, é um problema que a gente já tem verificado e isso está se intensificando e intensificando a elevação das temperaturas, que é o que a gente tem observado. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. O documentário Ianuni conta a história de luta da líder Juma Shipaia em defesa dos territórios indígenas e da floresta amazônica. Documentários de grande destaque no cinema ambiental é Ianuni, filme protagonizado e produzido pela líder Juma Shipaia em parceria com o ator Leonardo DiCaprio. Juma e o marido, agente do Ibama, enfrentam ameaças, mas seguem firmes na defesa dos povos indígenas e da Amazônia. Às vezes olho para esses espaços tão cheios de pessoas. Parece que estão adormecidas. Será que aqueles que viveram tantos séculos dentro dessas caixas de concreto, será que estão sentindo o nosso sofrimento? Ianuni conta a história da líder indígena Juma Shipaia, protetora do território da etnia no Pará, hoje diretora executiva do instituto que leva o nome dela. Filha da Amazônia, atribui à floresta um significado profundo. É o útero da minha mãe, onde forma como se fosse um casulo, onde eu preciso retornar
para dar paz para o meu espírito, para me reconectar novamente, renovar as minhas energias e nascer de novo. É acolhimento, é abraço, é amor, é silêncio, que todo barulho desse mundo aqui fora adoece. Com 24 anos, Juma se tornou a primeira mulher cacique do povo Xipaia, na região do Médio Rio Xingu. Ela se destacou na luta para tentar impedir a construção da usina de Belo Monte, que mudou para sempre a vida dos ribeirinhos. Eu sei que isso serviu de inspiração para muitos jovens, para muitas mulheres também. Então isso para mim é a melhor parte, é onde que tudo valeu a pena. Só 2 dias e já vou para outra operação. O marido dela, Hugo Loss, agente do IBAMA que combate o garimpo ilegal na Amazônia, também é personagem do documentário lançado nos cinemas do Brasil e do exterior. O caminho de Juma Xipaia é difícil. Foram 4 anos de silêncio por conta de ameaças de morte. Ela se recolheu e calou para proteger a si e a família, até aceitar a proposta de filmar. Eu queria te dizer que eu acabei de ver o filme, eu estou super impactada, admiro a sua coragem, não é de hoje, porque antes do filme eu já conhecia um pouco da sua história. E, ao mesmo tempo, fico pensando, Nossa Senhora, ela tem que passar por tudo isso para tentar defender um território. Cada pessoa, seja indígena ou não, você veria que daria muitos filmes sobre esse processo de luta e de resistência, não somente pela defesa da Amazônia, mas por todos os biomas e toda forma de vida não somente humana que a gente acredita e defende. E que os nossos territórios com floresta em pé têm um efeito benéfico para o planeta como um todo, para toda a humanidade. E você, assim como outras lideranças, sofreu tentativas de assassinato. Como é que é isso, Juma, no Brasil de 2025? Eu acredito que a maior tentativa de assassinato é quando você tenta silenciar a luta, a resistência, a história, a cultura, a ancestralidade, não somente de uma pessoa, mas de um povo. Me tirou o direito de um tempo, né, de ter os meus filhos próximos de mim. Isso para mim é algo assim que é imperdoável. Essa parte que mais me dói é saber que ainda tem pessoas, tem mulheres que estão sendo afastadas dos seus filhos, que estão perdendo o seu direito enquanto mãe, de repassar, transmitir esses conhecimentos, esses saberes para as próximas gerações. O Brasil é o 4º país que mais mata defensores ambientais, segundo o relatório da ONG Global Witness. Fica atrás apenas da Colômbia, Guatemala e México. Só em 2024 foram 12 mortes. E a gente tem uma lista imensa aí de pessoas que foram assassinadas, como Dorothy Stang, como o Dema, o Chico Mendes, como tantos outros, né, que foram assassinados por defender não somente a Amazônia, mas por defender o clima, por defender a floresta, por defender o nosso modo de vida, a vida da humanidade. Então, eu olhava para trás e falei que eu não quero ser mais uma Dorothy Stang. E ali era um período também que eu estava tentando estudar, né? Eu estava ainda como estudante do curso de medicina. Como é que foi a sua passagem como secretária pelo Ministério dos Povos Indígenas e como é que você vê o fato da gente ter um ministério, finalmente, representando os povos que estão aqui nesse território há tanto tempo? Eu sou imensamente grata por essa oportunidade. A política em Brasília, Ministério, é um território para nós de recente contato, que nós precisamos permanecer e demarcar. Eu vejo o quanto esse ministério ele é necessário, ele é essencial para a gente estar na mesa, não somente de negociações, mas nós estarmos quanto fazedores de políticas públicas, específica para nós, povos indígenas. O filme também, apesar da dureza da luta sua e do seu marido, ele é uma declaração de amor, né? Tem a relação de vocês, tem o nascimento da sua filha, tem a sua relação com o seu filho. Você acha que o caminho do amor é o que vai nos levar a ter mais esperança de um mundo em que a nossa forma de vida e as outras possam existir? Eu só defendo porque eu fui ensinada a amar primeiro. Amar a floresta, amar o rio, amar tudo, porque não é algo à parte. É nós.
Nós somos a floresta, nós somos o rio, nós somos tudo isso. Então, como não amar, como não proteger? E com relação ao Hugo, a família que nós constituímos, com toda certeza foi o amor pela Amazônia, foi o amor pela defender a floresta, defender os povos, que foi o grande responsável por esse encontro e por essa união e esse compromisso de vida, sobretudo pensando no legado e no direito que as futuras gerações necessitam. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que preserve a diversidade de formas de vida. Até lá!